Estamos aqui nessa sexta-feira, trabalhando e fazendo uns comentários bíblicos aqui, porque é muito bom. É bom a gente ouvir. A Bíblia, a palavra de Deus diz que é melhor ouvir do que falar. E a gente pode ouvir, a gente pode falar também. Aqui é um cenário aberto. E nós estamos aqui comentando sobre Lucas 5:12, que fala que Jesus estava numa cidade, perto de uma cidade, e ali naquela cidade havia um homem que tinha lepra, era leproso, era um leproso de corpo inteiro, né? E nós estávamos aqui comentando, falando, né? O que seria isso, né? Porque olhando para o texto de Lucas 5, a gente pode entender que esse leproso, ele estava condenado não pela... As pessoas condenavam ele pelo que Deus tinha falado nas Escrituras, que Deus diz nas Escrituras, em alguns textos, que fala que a lepra, que era o que esse homem tinha, a lepra era considerada um castigo de Deus. Para aqueles que viessem cometer pecados e tal, a lepra era um castigo de Deus. E eles acreditavam que o homem que tivesse lepra não tinha condições, não poderia alcançar a salvação. Então, se nós olharmos para esse cenário da Bíblia, nós vamos entender nesse cenário que, na verdade, Deus não condena ninguém. Pode sim haver um castigo sobre as nossas vidas pelas nossas atitudes, alguma coisa que nós faça. Mas, olhando por esse texto, eu e o William, estamos conversando aqui, nós entendemos que a sociedade é que estava condenando o leproso, porque agora, minutos atrás, nós conversávamos, eu e o William aqui, e nós chegamos ao entendimento que esse leproso era condenado pela sociedade. Por quê, irmão? Por quê, Fabrício? Por que ele era condenado pela sociedade? Porque ele não poderia andar livremente. E nós paramos para pensar que eu e o William, aqui, após trabalhando e conversando, paramos para pensar que é o seguinte, esse leproso, aonde que ele ia? O que eles falavam, William, para onde que esse leproso ia? Como é que a sociedade se comportava diante de uma situação assim, que não é normal de ver, porque a lepra era uma doença que ela, se tivesse de roupa, não poderia ver. Se tivesse de roupa comprida, mas se tivesse de camiseta, alguma coisa assim, aparecia, porque era mancha pelo seu corpo. E quando esse homem andava na rua, William, o que acontecia com esse homem, William? Provavelmente esse homem sentia muita vergonha, porque por onde ele passava, todo mundo gritava leproso, leproso. E a gente estava refletindo, se fosse nós, se a gente andasse por aí, alguém falasse para você o tempo todo que você é leproso, que você é um doente, que você tem um problema e que não tem solução, como você ia se sentir? Qual seria o sentimento que você teria? Você conseguiria andar na rua ouvindo as pessoas falar o tempo todo de você, o tempo todo falando algo mal, algo ruim? Como você se sentiria? É um reflexo nessa manhã. É ou não é, Fabrício? É verdade, há um contexto aqui, um contexto desfavorável, porque se nós olhar, a sociedade condenava esse leproso e... Tá, mas vamos, Glória, vamos parar para pensar aqui nós, que estamos escutando. Esse leproso não tinha um pai? Esse leproso não tinha uma mãe? Esse leproso talvez não tinha um filho? Esse leproso talvez não teria uma esposa? A sociedade condenava ele. A Bíblia diz, a palavra diz que quando eles avistavam um leproso, muitas das vezes, olha o que a sociedade faz. Ela apedreja. É apedrejamento. Se visse um leproso, era para apedrejar, era para jogar pedra, e não é diferente nos dias de hoje. As pessoas, quando olham o nosso pecado, sabem de alguma coisa nossa, o que elas fazem na rede social, o que eles fazem no dia a dia, falam de nós, apedrejam nós,
falam, acusam, eles gostam de apontar. A sociedade gosta de apontar, mas Jesus não é assim. Jesus é diferente. Jesus estava passando pela cidade, veio um homem leproso até ele, se prostrou, se humilhou. Ele falou para Jesus, se quiser, Jesus, ô glória, se quiser, Jesus, pode me limpar. O que Jesus fez? O que Jesus pode fazer nessa manhã de sexta-feira por você, amigo, irmão em Cristo? Quando esse homem pegou, se prostrou e se humilhou perante Jesus, sabe o que Jesus... Sabe qual é a resposta de Jesus para ti nessa manhã? Se tu quiser, Jesus, tu pode me limpar. Jesus disse assim, ó, quero. Jesus não é que nem a sociedade. Jesus não é um homem que condena. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou. O ser humano se arrepende, tem que se arrepender de apedrejar. Ele tem que pedir perdão, ele tem que se arrepender do que ele falou, do que ele pensou, porque Jesus conhece teu pensamento, ele sabe. Quando o que tu vai lançar, o que nós vamos lançar na nossa boca, Jesus já sabe, porque ele conhece o nosso coração. E Jesus falou, eu quero. E é o que Jesus te diz nessa manhã. Eu quero o que tu precisa. Eu quero fazer por ti. Eu quero. E esse homem se prostrou. E outra coisa que eu e o William estava falando aqui também, que Jesus pegou e falou para ele assim, ó. Jesus fala, não fala para ninguém. Se apresenta ao sacerdote. Se apresenta ao sacerdote e ali oferece purificação, oferece sacrifício. Sacrifício. E o William tem uma coisa a dizer aqui, ó. O que era essa purificação? Essa purificação, tu tinha que passar 13 dias em frente ao tabernáculo. É como se praticamente, se a gente fosse considerar hoje em dia, era como viver como um morador de rua, na frente de um tabernáculo, sem saber se tu vai ser curado, se tu não vai ser curado, se vai haver mudança, se não vai haver mudança. Mas o mais lindo de tudo é que Jesus já tinha mandado ele ir. Jesus sabia o que estava fazendo. E aquele homem foi com fé. Fé é o que nos move todos os dias, é o que nos faz levantar e ser feliz, ser alegre. A fé nos transforma, a fé nos molda, nos modifica, nos faz ser melhor por dentro, nos faz ser melhor. Nós somos assim e a fé faz isso. Que Deus abençoe vocês nessa manhã de sexta-feira. Que Deus possa transformar a vida de vocês na sexta-feira. Não julgue o seu próximo se ele errou. Deus sabe de tudo. Ainda assim, o ame, pois através do teu amor, a vida dele pode ser impactada, a vida dele pode ser mudada, porque ele vai ver que existe um Deus que é amoroso, que está na tua vida, que pode mudar, que pode transformar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aí, ó, fica essa reflexão nessa manhã de sexta-feira. E o que eu tava pensando quando o William tava falando ali é o seguinte, ó, que primeiro ele se apresentou para o homem que podia curar ele e curou ele. E depois Jesus mandou ele se apresentar para o homem que julgava ele por fora, mas que na verdade Jesus já tinha limpado ele por dentro. Amém? Fica essa reflexão nessa manhã aí. Lucas 5:12.